os espíritos influenciam as questões climáticas, secas, inundações e etc., causando em muitas situações desencarnes coletivos. A ação dos espíritos nos fenômenos naturais não estão na última fase, está lá atrás. Assim, ocorreu um furacão. Por que ocorre o furacão? O furacão ocorre porque é o encontro de ventos de temperaturas diferentes. Um vento quente que se encontra com um vento forte, um vento frio. Então, aí gera o furacão. Então, é aí que está o vento frio e o vento quente. Então, vamos descobrir como que se forma o vento quente e o vento frio. O vento frio e o vento quente se formam a partir das alterações climáticas das regiões. Um lugar está quente, um lugar está frio, então o ar se desloca, se movimenta. Ele se desloca por conta das mudanças de temperatura em dois lugares. Se a temperatura estiver igual, o vento não se move. Então, a gente vai perceber que se um local aquece e o outro esfria, eu automaticamente tenho um vento se formando. Então, vamos ver como é que a gente aquece e como que esfria as coisas. A gente vai descobrir que as coisas aquecem e esfriam a partir da energia que incide sobre ele. Então, a ação dos espíritos está exatamente na emissão das energias que vão estimular o aquecimento. Então, a gente sabe que quando você coloca energia num átomo, ele começa a girar mais depressa e ele aquece. Você botou energia nele, ele começa a girar, os elétrons começam a girar cada vez mais rápido e isso promove o aquecimento. Eles têm os saltos de níveis quânticos. Então, ao jogar energia na estrutura da matéria, ela aquece. E ao aquecer, dá a diferença de temperatura, que pode ser pelas questões do Sol, das mudanças que têm externas ou o aquecimento natural do próprio ar. E, a partir daí, os ventos se formam. Então, eles não atuam na última fase do fenômeno, mas lá atrás. Quanto mais energética é a intervenção, maior é a proximidade dos espíritos com isso. Então, assim, vamos falar de uma pandemia. Os espíritos não geram os vírus. Os vírus existem. E o que eles fazem? Eles atuam no sistema imunológico. Porque o sistema imunológico está relacionado com o aspecto emocional. Porque quando você pega um ônibus em Uberlândia, no centro da cidade, para ir para um bairro, você, quando entra no ônibus, vai pegando naquele corredor, você vai pegando leishmaniose, vai pegando sarna, gripe, influenza, tuberculose, herpes, tem tudo naquele corrimão do ônibus. Não é para ninguém ficar preocupado. Mas o sistema imunológico nosso reage. Aí você sai do ônibus, a gente, nossa, estou sentindo mal, uma tosse. Mas o sistema reage e você acaba não ficando doente. De outras vezes, a gente entra em contato com uma doença e pega. O sistema imunológico não estava apto a reagir àquilo que aconteceu. Resultado: o nosso processo de adoecimento, os espíritos estão por trás dele, não porque o espírito gera tuberculose e sopra a tuberculose dentro do nosso nariz. Não. Ele deprime o sistema imunológico e, ao deprimir o sistema imunológico, o indivíduo adoece. E como é que ele deprime o sistema imunológico? Alterando o estado de humor. Se você está triste, acabrunhado, amargurado, angustiado, com raiva, você abre uma janela de fragilidade imunológica imensa. E essa janela de fragilidade, um aborrecimento que você tem, pode abrir uma janela de falta de imunidade exatamente na hora que o germe passa por você. Então, a influência dos espíritos está nos aspectos energéticos e emocionais da criatura, mas não nos aspectos diretamente físicos. O espírito não fica mexendo o furacão para que ele rode. Eles energizam as coisas e a própria lei da natureza se encarrega do resto. Veja a questão 540 de O Livro dos Espíritos e as questões que estão para cima e para baixo, que chama Missão dos Espíritos. Ali você vai encontrar como é que os espíritos atuam nos fenômenos da natureza.